Boa noite e sejam bem-vindos ao E2. O nosso convidado panorâmica de hoje é ator e comediante, é a voz do canal Panda e faz dobragens de desenhos animados tais como Doraemon, Yu-Gi-Oh!, Naruto, Power Rangers, SpongeBob, tendo sido ainda a voz de Jedi Kanan no Star Wars Rebels. Faz também locuções para documentários no National Geographic, Discovery Channel, Odisseia e Canal História. Temos connosco o Mário Bomba. Mário, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, obrigado eu. E visto que tu te rires das pessoas que caem, o tal fetiche por quedas, se eu ou algum dos câmaras caíssemos, ajudávamos ou ficavas perdido de riso? Epá, eu possivelmente patinava durante uns 5 minutos a rir. Eu tenho um humor muito infantil, eu tenho um humor de algumas coisas de um puto de 12 anos. A melhor coisa que me podem dar é alguém a cair na rua. Juro-te, desde que não se matem. Pois, É a melhor coisa. perdi A a melhor piada, não é? coisa, eu perdi completamente a piada, mas a melhor coisa que me podem dar é alguém a esbardalhar-se. Adoro, fico mesmo. Olha, e quantas horas dormiste hoje? Hoje, posso ser sincero, como eu dormi bastante na noite passada, tive dificuldades em adormecer, dormi 2 horas e meia. Isso não é demais? Epá, é um bocadinho, sabes? É um bocadinho. Mas, Duas mas, horas acho, é mas muito, acho, 2 horas é muito. acho que dá para acompanhar com o resto do dia. É da maneira que me dei de cedo hoje. Olha, passando então aqui à parte séria da entrevista, como é que Uma tu... parte séria. Há uma parte séria, tem Epá, que haver sempre. Ficar nervoso. Não ficas. Como é que chegaste às dobragens? Olha, então é assim. Eu estudei teatro, não é? Sim. A minha formação Fizeste é de também um ator. curso em Nova Iorque, não é? Certo. Quer dizer, foste aluno do Mike Nichols, por exemplo, que é uma das 4 pessoas a ganhar o Oscar, o Emmy, o Tony e o Grammy. Quer Pronto, dizer, não é para todos, não é para exatamente, todos. exatamente. Mas também, atenção, toda a gente se focaliza muito nele, que é realmente genial. Mas tipo, outros gajos que são fabulosos, quer dizer, Sim, o John George Harrison, Morrison, sim, o Rex Knowles, exatamente. etc, Sim, etc. sim, sim. Mas, para responder à tua pergunta, quando eu voltei, mentira, antes até de ir para lá, tinha um colega no teatro que já fazia e que me disse que eu devia experimentar. E eu realmente não tinha sequer nenhum conhecimento de base naquilo, numa altura em que não havia a lógica de formação. Hoje em dia há formação para uma data de coisas, eu pessoalmente até dou formação em dobragens também. Mas numa altura em que não havia formação específica para isso, era a formação de ator e depois era o meio que tu mais te aprovesse trabalhar, fosse em teatro, fosse cinema, fosse televisão, ou um somatório de tudo, não é? E foi ele que me levou para lá. Fiz um casting, isto ainda em 98, no ano do Titanic. No Titanic. E acabei por ficar. Aparentemente fui ficando, foram maturando, fui ficando até hoje. Portanto, não encalhaste em nenhum iceberg. Não encalhei nenhum iceberg, não. É um facto. E como é que... Porquê os desenhos animados? É óbvio que a formação de ator te ajuda nas dobragens, porque tu dás voz a um corpo estranho, não é? Como é que é essa relação? Isto são 2 perguntas, não é? Porquê as dobragens Sim, e como é essa relação? Ou porque os desenhos animados, não é? Exatamente, porque os desenhos animados. Olha... Talvez por causa, se calhar, tens o tal humor infantil que estavas a falar há pouco. Também, mas além disso é um formato em que entre muitas aspas, vale tudo. Enquanto que nós estamos a falar, por exemplo, de figura humana, um filme normal, com atores de carne e osso, eles estão sempre limitados, embora hoje em dia tenhas muito, quer dizer, uma parafernália de hipóteses do ponto de vista de efeitos especiais, os CGIs, etc, etc. Sim. A animação realmente não tem barreiras. Não tens... A única barreira é a imaginação de quem os produz ou de quem os cria, não é? Eu acho isso muito estimulante. Isso é o porquê. Depois, a tua outra pergunta foi... Porquê que, na questão do desafio de dar voz a um corpo estranho, não é? Quer dizer, se o maior desafio, sim, esse desafio, e se esse maior desafio é dares, portanto, passar a emoção? Tu, na prática, o maior desafio até é tu saberes até onde é que podes ir sem... como é que eu ia dizer isto? Sem estares a entrar em ruptura com o que aquilo já é originalmente. Porque é a única forma dramatúrgica que tu podes encontrar em que não tens a liberdade total, e isso até é agradável, não tens a liberdade total de exposição. Porquê? Ele já vem de origem com uma história. Tu só estás a adaptar aquilo na tua língua, na tua cultura. Ou seja, estás um bocadinho preso à dramaturgia que já vem do original. Não é como tu gravares agora um filme ou como tu fazes uma peça de teatro em que tu podes lhe acrescentar algo que tu queiras e que achas que seja pertinente. Ali estás um bocadinho preso à emoção que já vem de lá. Ou seja, tens que recriar essa
adaptando à nossa cultura. Basicamente é isso que tu tens. Mas isso também é um processo de criação quando se adapta à nossa cultura. Exatamente. Não é? Aí tens Só a que é um liberdade processo de criação que te disciplina. Ou seja, porque sabes que tu tens umas baias, podes ir daqui até aqui porque é aquilo que aquele boneco comporta. E dentro disto podes escolher o que tens que fazer. Agora, o que acontece é que, como é tudo muito mais reduzido, todas as nuances, todas as transformações que tu queres fazer são muito mais subtis. É muito mais sintonia fina, são coisas muito mais pequenas. É um zoom in, se quiseres, de hipóteses. Olha, e passando à tua vertente de comediante, Sim. e enquanto comediante, já passaste por algum mau bocado, por exemplo, não conseguiste pôr uma plateia a rir? Já, mas principalmente o que acontece até é um bocadinho paradoxal, nem é propriamente não ficarem a rir. É uma parte rir-se e alguém não gostar e demonstrar a sua pouca vontade, o seu descontentamento. Mas eu até tive hipótese de falar disso há pouco tempo noutra entrevista, que eu acho que é muito curioso, que é, geralmente, quem aparentemente está mais descontente durante esse processo e que até é mal educado e que fala contigo... É quem no fim depois... É quem no fim te vem dar os parabéns mais depressa. Eu tenho uma história, se tu quiseres, que acho que é paradigmática disto, que é, num determinado bar, onde eu estava a atuar, há uma pessoa a quem eu insinuei durante o texto, que ela já estava um bocadinho tocada, que me atira com um cubo de gelo às costas. E no final, foi essa pessoa que me convidou para beber um copo, foi essa pessoa que me pagou esse copo e foi essa pessoa com quem eu estive a conversar um bom tempo no final. E porquê esse paradoxo? Porque eu acho que é um bocadinho... acho que não é normal que seja esta pessoa a primeira a vir falar contigo. Mas porquê que isso acontece? Eu acho que são geralmente quem está mais sequioso de atenção. Que tem essa manifestação um bocado rude durante o espetáculo. Porque não sabe manifestar-se de outra maneira, que é tentar... eu sou tão bom como tu. E depois, se leva um bocadinho de baile, o que acontece é que... E é isso que acontece na maior parte das vezes. Não sei se é a maior parte das vezes, mas acontece muitas vezes, que é leva um bocadinho de baile e depois não gostam disso. Depois, no final, até querem um bocado repor a lógica dessa quase amizade fictícia. Ou seja, tipo, vou falar com ele e vai ficar tudo bem e vou-lhe pagar um copo e não sei o quê. Regra geral, não sei porquê. E acaba por ficar bem visto, se calhar, não é? Se calhar é a intenção Sim, no seio dos amigos, se calhar também é essa a intenção. E te pergunta-te há quanto tempo é que fazes isto e onde é que eu te posso ver outra vez e tal e tal. A pessoa que aparentemente não te estava a gramar. Estás a ver? Portanto, tem este paradoxo, mas não é tão incomum como tu disse. E ao fim destes anos todos, ainda tens o nervosismo de subir a um palco antes de fazer stand-up? Sempre. Stand-up ou qualquer outra coisa. Sempre. E eu acho que é perigoso quando não tenho. Porque quando não tenho, entras naquele relaxo, estás a ver? Imagina que tu vais conduzir uma entrevista. Imagina que tu estás a conduzir uma entrevista e que no início estás na boa, completamente descontraído e tal, que é bom. Mas não totalmente bom, não totalmente descontraído. Porque senão o que acontece é que parece que ficas um bocadinho menos alerta. Se acontece alguma coisa, estás mais impreparado. Estás a perceber? Sim. Eu gosto de uma certa dose de nervos. Acho que são saudáveis. E faz sentido, não é? Faz sentido. O que não é saudável é os nervos a mais. Isso também não. Isso não é nada saudável. Achas que faz falta em Portugal, por exemplo, acho que as pessoas, principalmente da minha geração, falam muito no Levanta-te e Ri. Sim. Achas que faz falta esse tipo de programas em Portugal? Eu acho que sim, possivelmente o mesmo modelo. Sabes que nós temos um defeito. Eu falo no Levanta-te e Ri porque foi um programa que teve muito tempo no ar e era só de stand-up. E era só de stand-up. E que lançou alguns dos comediantes, não a hoje em maior dia. parte. Sim. Exatamente. O que eu te posso dizer é que Portugal tem um bocado de mania que é, aquilo funcionou há 15 anos, Já não vai voltar a funcionar. vamos pegar outra vez exatamente como estava e vamos experimentar. 99,9% das vezes isso não resulta. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, o gosto mudou, o público mudou a sua exigência, o público mudou, o próprio público mudou, é outro. Ou tu que estás mais velho, vais ver à mesma, mas com outros olhos, de quem está 15 anos mais velho. Agora, acho que faz falta, claro que sim. Não deveria ser a mesma coisa, o decalque nunca funciona, acho eu. E na questão de fazer as piadas sobre quase tudo ou sobre tudo, Sim. achas que, se calhar eu já estou a preferir a tua resposta, eu vou-te perguntar se há limites, se calhar a tua resposta é que não há limites para o humor. Claro que sim. Pronto, porque tem que ter piada. É assim, a cena da pessoa a cair na rua tem que ter piada.
Onde eu quero chegar é à questão, por exemplo, do humor negro, das pessoas estarem, não sei Eu se cada percebi, vez mais eu puristas e Je suis Charlie, mas depois afinal Sim, pronto. A redes questão sociais. isso leva-nos a uma conversa, se calhar que não temos tanto tempo agora. Mas a história do Je suis Charlie é uma coisa que pá, tem pés de barro, não é? Eu sou sempre Charlie quando não me toca a mim. Quer dizer, pá, os muçulmanos pá, arrebentaram com um jornal satírico e tal, caramba, pá, já não se pode escrever, não se pode fazer nada, liberdade de expressão. Pá, se tu fores católico, isso é fácil de dizer. Não és muçulmano, és católico. E depois, se gozarem com Nossa Senhora ou com Jesus Cristo e não sei o quê, se calhar tu não gostas. Para mim, acho que o limite deverá ser a coerência de toda a gente e tem que ter piada. É a única questão que eu apresento. E depois há aquela coisa que eu acho uma graça enorme, que me dizem que é não se brinca com coisas sérias. Eu acho que isto é uma falácia, é um disparate. Eu acho que só se deve brincar com coisas sérias. O que já é a brincar, não faz sentido brincar outra vez. Eu acho que as coisas sérias é que acho que são aquelas com que se pode brincar. Porque, e para terminar esta resposta, o que eu acho é que não faz sentido brincar com o que já é sério, pela simples razão de que não tem ponto a ponto se pegue. O que já é a brincar, já é a brincar. E o que é sério, as pessoas confundem como sendo uma apologia daquilo. Ou seja, se eu brinco com um atentado, se eu brinco com um ex-ministro da Cultura por meter chapadas a uma pessoa, etc, etc. Se eu brinco com isto, as pessoas até podem achar que eu estou a ser apologético disso. Ou seja, que eu concordo com isso. Não é verdade. Exercer humor ou comédia sobre alguma coisa não significa que se concorde com ela. Pelo contrário, até pode ser uma arma social para mostrar a sua discordância sem ser violento. Quer dizer, o Gandhi agia com o pacifismo, as Forças Armadas agem com armas, nós agimos. Os escritores agem com uma caneta, nós agimos com humor. Quer dizer, não vejo qual é a dificuldade de compreensão nisso para muita gente. Mas, por exemplo, fazer piadas, isso acho que toca em muita gente, infelizmente, porque Sim. fazer piadas com a saúde, nomeadamente agora tivemos há pouco tempo o caso da atriz, não é? E do sinal de cortes por causa do cancro. Quer dizer... O Rui, que acho que vocês já receberam neste programa, não me recordo. O Rui, que vocês acho que já receberam neste programa, tem uma... recebemos sim, numa entrevista com a Diana Duarte. Exatamente. Sim, exatamente. Tem uma situação que eu acho que é paradigmática disso, que ele, no mesmo assunto, ele apresentou isto num espetáculo, e eu acho que isso é a resposta. No mesmo assunto, ele recebe 2 e-mails, um a reclamar e o outro a dar os parabéns. Eu dou-te o exemplo. O e-mail a reclamar foi: não há direito, você havia de ter um filho com esse problema e tal, que já não gozava com isso. E teve a mãe dele com esse problema, não é? Pronto. E outro, um jovem, um fã dele, que mandou o e-mail a agradecer pelo trabalho dele e a dizer: a minha mãe teve esse problema e isso foi desdramatizado através do teu sentido de humor. Ou seja, é preciso não confundir, tem que ter piada, ou seja, tem que me fazer rir, não é chocar pelo chocar. Agora, tem que me fazer rir. Mas também se me fizer rir, está-me a tirar a carga ultra negativa. Eu sou o gajo que não pode estar, por causa desse estigma, eu não posso estar num funeral. Eu já tive ataques de riso em funerais, não posso lá estar. Não posso lá estar. Já tive ataques de riso em funerais. Eu tive que sair literalmente de uma fila para dar um beijinho à viúva, só porque aquilo me parecia ridículo. Uma fila, como se tivesse uma caixa de supermercado, a viúva sentada numa cadeira como tu estás, e uma fila prolongar para aqui. E então o que se ouvia era: as minhas condolências, 2 beijinhos, anda um lugar para a frente. As minhas condolências, 2 beijinhos, anda um lugar para a frente. Eu devo ter sido o único gajo que passou a vergonha de sair a meio de uma fila para dar as condolências a uma viúva. Alguém se arrependeu a meio? Eu arrependi-me a meio. Não me arrependi. Acho tudo ridículo. Eu vou-me rir, se houver um outro plano de existência, eu vou-me rir, a minha alma vai chorar a rir, de ver a consternação e o formalismo das pessoas no meu funeral. Eu acho que é absolutamente ridículo. As pessoas deviam estar, não é bem dispostas, é óbvio que não estão. Quem está triste, tem que chorar. Agora, o resto das coisas todas, muito, valha-me Deus, que tragédia. Pá, quando aquilo é uma fachada, a seguir vão almoçar fora, vão beber 2 copos ou 3... Epá, isso não faz sentido nenhum. Prefiro que estejam bem dispostos. Tu há pouco referiste, têm que fazer rir. E eu acho que esse é que é o dilema. Quer dizer, o que é que faz rir as pessoas? O que é que faz rir? Isso vai de ti. Eu rio-me, já te disse, estupidamente ou não sei, com pessoas a escorregar
na calçada portuguesa. Mas- Eu acho um crime tirarem a calçada portuguesa porque estão a retirar camadas de humor à cidade de Lisboa. Percebes? Além do património cultural que é. É depois também a questão da acessibilidade, não é? Está bem, mas onde é que as velhas se vão espalhar agora? Eu preciso ter velhas a esbardalhar-se. Eu gosto. Acho que... Desde que não faleçam nem partam ancas. Isso é... Isso não pode ser, não é? Não pode ser. Tu estiveste então recentemente no Brasil com um grupo de humor bastante conhecido Sim. por lá, os Barbichas, não é? Sim. E tu tiveste 2 semanas em turnê e sei que foste quase recebido como uma estrela de rock. Eu não. Mas estavas com por eles, interposta estavas com pessoa. eles. Sim, eu por interposta pessoa. Sabes que o Brasil tem uma grande vantagem sobre Portugal. Várias, mas tem uma grande vantagem sobre Portugal. São 200 milhões. O que tem um mercado enorme. É assim, tu se tiveres uma banda daquelas sertanejas tramadas, E eles é sambar e rir. Miguel não é? e André, e tiveres um êxito de verão, um êxito de verão pode significar que tu vendes 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de álbuns. E enriqueces. E ficas superstar com uma música. Eles que fazem um trabalho que há mais gente a fazer cá e há muita gente a fazer há muito tempo nos Estados Unidos e no Canadá e em várias partes do mundo, através da internet caíram no goto de milhões de pessoas. No Brasil, Portugal e outros países. Não, e o que eu vivi foi a lógica da produção deles, porque a produção é proporcional ao grau de aceitação que eles tiveram. Ou seja, como eles têm muito sucesso, a produção tem que ser o mais profissional possível e o mais assertiva possível. Sim, vivi um bocadinho isso, mas obviamente que não por minha causa, nem por causa deles. Eu estava lá, quando eles viam que eu estava a fazer espetáculos com eles, também queriam falar comigo, mas quer dizer, as estrelas, obviamente, são eles. Agora, a comédia é, e eles são o paradigma disso, a comédia é o novo Rock and roll. rock and roll, Era o aí que eu novo queria Star chegar. System. Porquê é que tu dizes que a comédia é o novo rock and roll e é também um grande afrodisíaco? Tu disseste isso numa entrevista ao Rui Unas, no Sim. Maluco Beleza, e eu fiquei a pensar, mas porquê é que ele diz que é o afrodisíaco e porquê é que diz que o rock and roll? Eu percebo por causa da realidade que tu tiveste agora no Brasil, a questão do rock and roll, não é? Sim, mas não gostava só, que- mas não que- era, eu já dizia isso antes de ir, não tem a ver com Pronto, isso. era aí que eu gostava de que falasses sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Nos anos 90, quando eu cresci, há uma eternidade, nos anos 90, se tu querias tipo, arranjar uma miúda, ou conhecer uma miúda, ou uma coisa assim nas férias, pá, querias conhecer alguém, ou querias muito conhecer aquela pessoa, eu aconselhava-te o seguinte: se estivesse de férias, ires para a praia à noite, fazes uma fogueira com os amigos e tocas uma guitarra, tocas umas músicas, soubeste tocar a guitarra e cantar umas músicas, espetáculo. Agora é dizer umas piadas. Estavas garantido. Agora, eu acho que além disso, não quer dizer que isso tenha passado, mas se tu tiveres um grande sentido de humor, acho que vale por muitos olhos azuis e olhos verdes. Fala-nos então, para terminar, de um bocadinho desse teu percurso então com os Barbichas Sim. no Brasil. Mesmo as datas, o que fizemos? Não, ou seja... Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu, não é? Porque isso é um Então, grupo, olha, as pessoas não têm noção cá, sim. mas é um grupo, quer dizer, que é recebido, tal e qual como estavas a dizer há pouco, como estrelas Sim. de rock autênticas, não é? Seguranças, gradeamentos, não é? Não, isso o gradeamento, se calhar eu não me fiz explicar bem, não aconteceu enquanto eu lá estava, aconteceu noutra altura deles, em que eles foram esperados no hotel, com gradeamento, com malta lá atrás. Sim. Há um vídeo disso e tudo na net que eu acho que é surreal. O que me aconteceu comigo lá foi, obviamente, a cena das fotos à porta do teatro, temos que ser, vamos embora, temos que ir andando não sei o quê para os carros e tudo, mesmo que o público estava ali, naquele público fica a seguir um espetáculo para tirar fotografias contigo, fica para pedir autógrafos, etc. Obviamente, mais uma vez, frisando, não a mim, a eles. Ok, isso eu apanhei por interposta pessoa, apanhei por estar lá. Mas é um star system, nós que somos um público muito quente na Europa, em comparação com eles não somos. Quer dizer, tu não ficas no final de um espetáculo, se calhar, para tirar fotografias com os performers. Mais ninguém aqui, se calhar, aconteceu fazer isso. Mas o percurso com eles foi simples. Eles estiveram cá em 2011 e convidaram vários improvisadores na altura portugueses. Sim, porque eles é improviso apenas, não é? Sim. Convidaram vários comediantes improvisadores para participar no espetáculo deles. Eu fui um deles. Ficámos amigos e há muito tempo vinha sendo falado, um dia has de ir ao Brasil, e faz uns espetáculos connosco. Isso foi sendo adiado por razões profissionais, razões familiares, razões de uma data de ordem, de uma data de coisas, e acabou por acontecer este ano. Fui em março, abril,
eles criaram um plano em que, ok, então nós vamos estar aqui, aqui e acolá a fazer estes espetáculos. Enquanto tu cá estiveres, nós convidamos-te para integrares, és o nosso convidado nessa... Eles têm sempre um convidado por espetáculo. És o nosso convidado nessa turnê, nesses espetáculos. Foram nove espetáculos, acho eu. E foste bem recebido. Fui o melhor recebido da vida. Mesmo. Produção inexorável, uma produção impecável e eles, o elenco, colegas e amigos impecáveis. Juro-te, fiz N amigos lá, hei de voltar se eles me quiserem, eles já me refizeram o convite, portanto há de acontecer outra vez. Ou eles virem cá, em princípio. E para terminar mesmo, se tu tens medo de andar de avião, como é que tu conseguiste fazer, acho eu, 9 ou mais viagens de avião por lá e para cá? Eu tenho medo de andar de avião, mas não é uma fobia. Estavas anestesiado? Não, por acaso não tomei nada nem bebi nada. Mas, não, eu para ser mais preciso, desagrada-me as descolagens e as aterragens. A descolagem, passa rápido. A aterragem, quem vai ao meu lado sabe o que é apertar um bocadinho os braços e sabe o que é um bocadinho um palavrão ao outro ou agradecer cá dentro pela segurança com que aterrei. Eu sei, é parvo, eu sei que sim, que aquilo é supostamente muito mais seguro do que outra coisa qualquer, mas sim, é um facto, não gosto muito. Mas pá, quando tem que ser, tem que ser. Foram 9 voos em 14 dias, teve que ser. Estou um bocado aliviado agora durante uns tempos. Agora não vais agora em pé. Durante uns tempos agora vou andar só de carro. Assente na terra. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado, Mário, então, uma vez mais por teres aceitado o nosso convite e foi um prazer ter-te aqui connosco. Obrigado, o prazer foi tudo meu. E termina assim mais um Panorâmica e quanto a ti, podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos no Facebook ou rever o programa no nosso canal do YouTube. O E2 fica por aqui, mas volta na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma ótima semana.